Que a paz e a sabedoria divina abençoem o dia de cada um que nos escuta hoje. É um privilégio começar mais uma imersão com essa bênção, desejando que essas reflexões guiem as nossas mentes, né? Porque hoje a gente vai entrar num terreno fascinante. Nós vamos explorar o capítulo 14, que se chama Festa, do livro A Cruz do Rei, escrito pelo Timothy Keller. E olha que livro, viu? É uma obra que realmente muda nossa perspectiva. Com certeza. A nossa missão aqui hoje é desvendar as conexões históricas e, espirituais mesmo, entre a antiga Páscoa judaica e a Ceia do Senhor. O Keller mostra como um evento milenar de libertação esconde, o significado definitivo do amor, de sacrifício e até do nosso futuro, sabe? Sim, e o que torna essa análise tão instigante é que o autor não fica só na teoria. Ele estabelece o cenário histórico da Páscoa judaica original para mostrar a mecânica de como a realidade moral funciona. A gente está falando de mais de 3.000 anos atrás, né? Aham. Os israelitas eram escravos no Egito, e a libertação deles, o famoso Êxodo, só aconteceu depois daquelas várias pragas. Mas a praga final é o ponto de virada. O texto descreve isso como um momento em que Deus desembainha a espada da justiça divina. Ok, vamos desempacotar isso, porque a imagem de uma espada da justiça divina varrendo as casas é bem forte. Quase assustadora para quem lê hoje. É muito pesada, mas o ponto crucial que o Keller enfatiza no livro é que essa espada da justiça recairia sobre todos. Não havia um passe livre para os judeus só porque eles eram a minoria oprimida, ou pela etnia deles, sabe? Certo, então não tinha essa de somos o povo escolhido, então estamos imunes. Exatamente. A justiça é descrita como algo tão absoluto que a única forma de escapar da morte naquela noite, em qualquer casa, você egípcia ou israelita, era colocar a fé na provisão de Deus. Eles precisavam sacrificar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas. A morte só ia passar por cima, que é da onde vem a palavra Páscoa, né, do inglês Passover, onde houvesse o sangue de um substituto. Faz todo sentido. É como uma analogia de uma dívida, né? A justiça divina é tão inflexível que é como uma dívida universal gigantesca. Ela exige um pagamento. E a única escolha que a família tinha ali não era se ia ter pagamento, mas se o pagamento seria a vida de alguém da casa ou a vida de um substituto aceito. Perfeito. É a pura essência da substituição. E a genialidade do argumento do livro é como ele pega esse conceito lá do Egito e dá um salto no tempo, sabe? Um salto de mais de 1000 anos? Isso. A gente avança mais de 1 milênio até o momento em que Jesus e seus discípulos estão reunidos para celebrar exatamente essa mesma refeição. Aquele jantar relatado no Evangelho de Marcos. E não era um jantar casual, né? Tinha todo um roteiro. Nossa, era uma estrutura super rígida. A tradição envolvia 4 cálices de vinho, que representavam as 4 promessas de libertação lá do livro de Êxodo. E no terceiro cálice, quem estava liderando a ceia tinha que abençoar o pão, citando o Deuteronômio. Dizendo algo como, este é o pão da nossa aflição que comeram no deserto, certo? Exato. Era um texto decorado. Só que é bem aí que Jesus choca todo mundo. Ele sai completamente do roteiro milenar. Ele levanta o pão e diz, isto é o meu corpo. E com o cálice ele diz, isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Cara, isso deve ter dado um nó na cabeça dos discípulos. Ele assumiu a posição de líder do êxodo definitivo ali na hora. Totalmente. Ele se coloca no centro da história. Eu queria focar nessa frase, sangue da aliança. Porque para quem escuta isso hoje, soa meio poético, né? Mas na antiguidade o peso disso era visceral. O livro detalha como os contratos solenes eram feitos naquela época. Eles pegavam um animal, cortavam ao meio e caminhavam por entre os pedaços. Sim, uma imagem bem gráfica e forte. Muito. E o significado de caminhar ali no meio era tipo um juramento, que eu seja cortado e meu sangue derramado se eu quebrar essa promessa. Era colocar a própria vida como garantia, né? Isso. E aí, quando Jesus tomou cálice e fala em sangue da aliança, ele está essencialmente, ele está, na verdade, colocando sobre si essa maldição do contrato que foi quebrado pela humanidade. A humanidade quebrou a promessa. E ele diz, eu paga o preço. Exatamente. Ele atrai a maldição do contrato violado para ele mesmo.
E isso nos leva a um detalhe daquela cena que o Keller aponta e que, nossa, é de arrepiar. Qual? O prato principal ausente. Pensa bem, eles estavam numa ceia de Páscoa. Tinha pão, tinha vinho, ervas amargas, mas o livro destaca que não havia nenhum cordeiro na mesa. Sério? Mas como assim uma Páscoa sem cordeiro? Pois é, porque não tinha cordeiro assado na mesa. Porque o Cordeiro de Deus, o prato principal, estava sentado à mesa com eles. Uau, isso é muito forte. Demais, né? O Keller conecta a ausência do animal ali na mesa com aquelas profecias de João Batista, sabe? Eis o Cordeiro de Deus, e também com o Isaías 53. Todos aqueles milhares de cordeiros sacrificados antes eram só apontamentos, eles apontavam para Jesus. Na cruz, ele recebe o pecado, a culpa e essa condição decaída do mundo. Ele vira o sacrifício substitutivo para nos dar livre passagem. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque alguém pode ouvir isso e pensar que sacrifício é só um conceito teológico, abstrato, sabe? Algo para discutir em seminário. Mas o Keller desafia isso. Ele mostra que é o custo prático do amor real. Sim, ele tira da teoria e joga na nossa realidade. Ele fala que é impossível amar alguém que está ferido ou caído sem ter um sacrifício de alto custo. E ele dá exemplos no livro, né? Tem aquele exemplo clássico da escola. Imagina um aluno que é o alvo de bullying, totalmente isolado. Se você é do grupo dos populares e decide ser amigo de verdade desse aluno, o que acontece? Se acaba absorvendo a rejeição dele, né? Exato. O grupo vai começar a te isolar também. Então, para dar pertencimento para aquela pessoa, você tem que sacrificar o seu próprio status. Você absorve a exclusão social. E o outro exemplo, que é ainda mais visceral, é o do pássaro no Parque Yellowstone. Nossa, essa história é de partir o coração. É muito triste, mas muito bela. Teve um incêndio florestal terrível e depois os guardas florestais acharam uma ave totalmente carbonizada presa na base de uma árvore. Só que quando mexeram nela, 3 filhotes vivos saíram correndo debaixo das asas. Eles ficaram protegidos. Sim. O instinto da mãe era voar e se salvar, mas ela ficou firme. Ela foi carbonizada para proteger os filhotes sob as asas. O sacrifício dela pagou a vida deles. Essa é a premissa do Keller de que o amor verdadeiro exige um sacrifício substitutivo. Jesus fez isso na cruz, absorvendo o fogo da justiça divina. É uma metáfora perfeita. E isso explica o porquê daquele comando prático de Jesus na ceia, né? Quando ele diz tomai, ou seja, comam. Uma instrução bem direta. Sim, porque assim como lá no Egito o cordeiro precisava ser consumido pela família e não só morto, os benefícios do sacrifício de Cristo exigem uma recepção ativa. A gente precisa de um relacionamento pessoal, uma internalização disso. Não é só admirar o sacrifício de longe, né? Tem que trazer para dentro. E isso gera desdobramentos gigantescos, segundo o texto. O primeiro é essa criação de uma nova família. A Páscoa era algo estritamente biológico, de sangue. Mas Jesus celebra com os discípulos que nem parentes eram. Ele quebra um paradigma enorme ali. Total, ele mostra que o sangue de Cristo une pessoas, une até inimigos naturais, de uma forma muito mais profunda do que laços genéticos ou culturais. E o segundo ponto é a promessa do futuro. A promessa escatológica, né? Quando ele diz que não vai beber do fruto da videira até o reino de Deus. Ele traça um arco gigante entre aquela mesa pequena ali no primeiro século e a consumação futura da história. E o Keller amarra esse ponto do futuro com uma metáfora muito bonita sobre sementes dormentes. Ele diz que as sementes ficam lá no escuro, parecem mortas, mas quando são expostas ao sol, explodem de vida. E aí ele usa os salmos e os profetas para dizer que a criação inteira, as árvores, os montes, vão bater palmas e cantar de júbilo quando o Cordeiro presidir esse banquete final e a presença de Deus cobrir a terra. Imagina a cena. E a pergunta que me vem é, se a natureza irracional vai reagir assim com essa explosão de vida, do que nós seremos capazes nesse reino futuro quando toda a dor for tirada? É uma esperança que muda tudo. E o Keller resume muito bem a identidade revolucionária que tudo isso cria. Se você perguntasse para um israelita antigo quem ele era, ele diria:
Éramos escravos, sob sentença de morte, fomos salvos pelo sangue do Cordeiro e agora seguimos Deus, rumo à Terra Prometida. Essa é exatamente a mesma resposta que molda a identidade de um cristão hoje. A mesmíssima coisa. Éramos escravos, fomos salvos pelo sangue do Cordeiro e caminhamos para a nossa Terra Prometida. Exato, é a mesma história, elevada ao seu clímax. Sensacional. Olha, para encerrar essa nossa análise profunda, eu quero deixar um pensamento provocativo para quem está nos ouvindo. A gente viu através do livro que o verdadeiro amor, esse amor que transforma vidas, sempre exige um sacrifício substitutivo, uma perda de algo nosso. É inevitável. Então, em quais áreas da nossa vida moderna, que é super individualista, a gente está secretamente se recusando a amar porque simplesmente não queremos pagar o preço de nos colocarmos no lugar da dor do outro? Fica essa reflexão. Uma reflexão necessária para todos nós, sem dúvida. É verdade. E para quem curtiu essa imersão e quer continuar explorando essas verdades profundas com a gente, eu tenho uma ótima notícia. Teremos um novo episódio desse mesmo livro. Então fiquem ligados. Vai ser imperdível, pessoal! Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui e Deus abençoe todos os ouvintes.